O vereador a fazer uso da palavra, vereador Célio Dias, que dispõe de 8 minutos. Nada melhor que o tempo. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, no mesmo ritmo aqui do vereador Jefferson Forres, mas com na verdade, a mira é outra. Senhor presidente, nós tivemos aqui a última sessão, a votação da emenda, a votação daqueles 3 projetos da FURB, que até parecia, mas eu não tinha o menor interesse de retardar a votação, gostaria apenas de apresentar a emenda. E acredito que aqui nessa tribuna eu não fiz uma manifestação nem muito agressiva, mas por incrível que pareça, senhor presidente, senhores vereadores, recebi várias ligações de servidores em relação à postura de alguns vereadores dessa casa, em relação ao conselho universitário, em relação ao reitor. Por que eu falo isso, senhor presidente? Até porque me apresentaram denúncias, e aqui eu quero dizer aos senhores vereadores que eu, inclusive, cobrei das pessoas, escuta, mas por que tu não fizesse denúncia no Ministério Público, que não falta é lugar no Alexandre José, o que não falta é lugar, né, para fazer denúncia. E um até me disse uma coisa interessante. Não, é difícil, lá na FURB é difícil de entrar. Por quê? Porque tem professores da FURB que são apresentadores de TV e de rádio, tem professores da FURB que são juiz, tem professores da FURB que são membros do Ministério Público, tem professores da FURB, que, inclusive o prefeito é professor da FURB, tem inclusive vereadores que são professores da FURB. Eu até disse, olha, conheço muito bem os 2 vereadores que são professores da FURB, vereador César Sim e vereador Marco Antônio Robles, e tenho certeza, isso eu boto a minha mão no fogo, que esses 2 não colocam a mão. Esses 2, com certeza, qualquer denúncia que aparecer nos gabinetes deles, o vereador Marco Antônio é secretário, não está no exercício, mas o vereador César Sim, com certeza ele toca à frente. Eu tenho certeza absoluta. Sai, inclusive, na defesa dos vereadores. Mas até que essas colocações desse servidor faz sentido. Nós, na FURB, nós temos um local onde que várias pessoas que têm poder nessa cidade estão lá trabalhando de professor. E se são professores, são hierarquicamente subordinados ao reitor. Então eu pedi documentos, que eu não gosto de sair por aí, né, fazendo como vários fazem por aí, de forma leviana, né, fazendo acusações e denúncias. E solicitei os documentos. E pasmem, senhores, inclusive encaminhei, Vossa Excelência deve ter percebido, 7 requerimentos hoje, com várias denúncias, para fazer o levantamento dessas denúncias. Porque o que eu consegui foi apenas cópias. Eu quero os documentos originais ou que venham com o carimbo de fé pública lá daquela universidade. Mas eu percebi, senhores, também, depois eu fui para casa ver o pronunciamento dos senhores vereadores em relação à minha emenda. E aqueles, inclusive, vereadores que vieram cá e deram uma puxada, não vou falar do que, né, porque nós estamos na TV, do reitor. Eu vi o seguinte, eu segui a seguinte conclusão, eu já vi aqui vereadores no exercício do mandato apenas ser processados por 2 coisas, abuso de autoridade e também desacato à autoridade. O caso do vereador Marçal, coitado, que no exercício da sua função foi preso por desacato à autoridade, né, quando estava defendendo a comunidade, coincidentemente, uma discussão que ele teve com um policial rodoviário na BR-470, só. Agora, um dos crimes que o vereador pode correr o risco de cometer, muito facilmente, é a prevaricação. Muito facilmente. Se a gente vê uma ilegalidade e nós não fazermos nada, podemos sim ser processados por prevaricação. Então, senhor, falo isso por quê, senhor presidente? Porque nós temos 3 projetos da FURB nessa casa, que eu não vou permitir como vereador, que seja colocado a toque de caixa sem antes uma audiência pública. Com a FURB, com a direção da FURB, com o Conselho Universitário, que eu quero ver quem é esse Conselho Universitário, com o SBLU,
com o DCE, que está preocupado com a cantina, mas tem que estar preocupado também com o futuro da nossa universidade, e com o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores da FURB. Por que, senhor presidente, senhores vereadores? Porque tem coisas estranhas acontecendo naquela universidade. Um dos requerimentos que eu encaminhei, inclusive, foi qual é esse contrato com a Unicinos, que a FURB fez, que a Unicinos é uma instituição privada, e a FURB fez um contrato de doutorado no valor de 1.800.000. Que sindicância é essa que apurou um desvio com nota fiscal falsa, com empenho duplicados, no valor de R$1 milhão? Que a sindicância existe, a portaria é 154. Nós queremos saber o conteúdo. Por que uma clínica médica faz concurso faz prova de concursos para a universidade? Por que uma clínica médica, que na sua razão social, no seu objeto, não diz que faz e ela faz? Por que nós temos 2 professores que ganham 40 horas semanais de direito e não são contratados, não são de carreira, fazem 40 horas e nem na nossa universidade aparece? Qual o valor pago, eu quero saber, a título de inativos, e isso é para o SBLU, do inativo da FURB? Por que tem uma servidora, e qual foi o procedimento, né, que está no portal Transparência, que a professora é uma servidora, ela está para exercer 40 horas e não exerce. E o mais integrante, que fica bem assim, que nos deixa admirado, né, pasmo, por que tem 430 hoje professores estatutários e apenas 140 em regime integral? Os 430 que são professores, só 140 dão aula em regime integral. E senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento, com certeza, eu tenho certeza absoluta, que vão demorar para responder, vão pedir 30 e mais 30, né? Mas eu acho que enquanto esses requerimentos aqui não forem aprovados, não forem respondidos pela nossa universidade, eu solicito à mesa diretora dessa casa e aos senhores vereadores que não aprovem mais projetos da nossa universidade. Porque aquilo lá é uma fundação municipal, que eu sei que tem... que a receita é própria, mas é receita de quem? Dos filhos dos trabalhadores, fruto dos filhos dos trabalhadores dessa cidade, que elegeram nós vereadores. Lá, poucos conseguem estudar lá sem pagar, poucos conseguem. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores.